E aí, pessoal, nesse vídeo eu queria mostrar como que você pode montar uma pool de liquidez concentrada com certo grau de confiança, e para isso a gente vai usar como uma ferramenta de apoio aqui a estatística. Então, a maneira simples da gente tentar montar pools, que de certa forma a gente possa ter uma segurança de que ela vai permanecer no range em um determinado período ali. Claro que não é 100% garantido, mas pelo menos a gente trabalha com probabilidades e com um aparato mais científico, digamos assim, para que a gente não faça as coisas no achismo, né? Às vezes a gente vê pessoas montando pools de uma forma meio aleatória, coloca 4% para cima, 4% para baixo, mas assim, sem nenhum tipo de embasamento. E essa não é a situação ideal, né? O ideal é que a gente use alguns cálculos feitos com base no preço histórico do ativo que a gente estiver trabalhando. Então você vai olhar para o ativo específico que você quer, e aí com base no próprio comportamento do ativo, a gente tenta prever ali uma faixa de preço com certo grau de segurança, digamos assim. Então, vou mostrar aqui para vocês como que a gente pode fazer isso. Primeira coisa que a gente precisa fazer é obter um histórico de preços do ativo que a gente quer montar uma pool. Nesse caso aqui, eu estou considerando que eu estaria montando uma pool de Bitcoin, né? Então a pool seria Bitcoin com USDC, né, com a moeda estável, e eu gostaria de ver qual seria uma faixa de preço ideal. Além disso, eu preciso de uma base de preços que leve em consideração o período que eu gostaria de montar essa pool. Nesse caso aqui, eu escolhi um período semanal, então vamos supor que eu quisesse montar uma pool que durasse cerca de 7 dias, uma semana, e aí para isso eu baixei um histórico de preço aqui do Bitcoin, então seriam cerca de 52 semanas, né, já que eu estou olhando para o período semanal. Poderia ter feito a mesma coisa aqui para um preço mensal de repente, então se eu quisesse uma pool mensal, ou até mesmo num time frame menor, né? Eu poderia fazer isso aqui para uma pool diária, mas no caso eu vou considerar um período semanal, que é um período aí interessante para que a gente possa entender o cálculo. Então, primeira coisa aqui, então eu tenho a minha base semanal, essa base ela é formada aqui, ela traz a data, né, como é de um ano atrás, então ela traz aqui praticamente, né, aqui no dia 12/9, que está um pouquinho mais do que um ano, né, então desde o dia 12/9 até a semana atual que eu estou gravando esse vídeo. Então, mas é mais ou menos aí cerca de um ano, estou considerando aí mais ou menos 52 semanas. Poderia considerar o comportamento desse ativo em outros time frames também, como por exemplo, aliás, em outros períodos também, né, como por exemplo, considerar que ele fosse um período de 6 meses, talvez, se eu quisesse capturar um comportamento mais recente do ativo, ou esse comportamento um pouco maior do ativo. Eu achei que um ano é um período razoavelmente bom. Depois que eu fiz esse cálculo, aliás, que eu baixei esses dados aqui, eu precisei calcular como que o Bitcoin se comportou durante a semana, qual foi a queda que ele teve durante aquela semana e qual foi a subida semanal. Para isso, então, eu considerei uma subtração simples entre, no caso, para a queda semanal, o preço de abertura e o valor mais baixo que ele atingiu ali, né, naquela vela semanal. Então, seria a queda máxima dele. Poderia ter trabalhado com preço de close, de fechamento, mas no caso eu preferi realmente aquele preço mais baixo que ele atingiu na semana. Posteriormente, eu escolhi aqui o preço para a subida, né? É o preço mais alto subtraído do preço de abertura. Então, o preço que ele obteve ali mais alto durante a semana, menos o preço que ele havia, né, aberto aí na semana. E com isso eu consigo saber quanto ele foi capaz de subir ou de cair numa determinada semana. Por exemplo, aqui nessa semana do dia 10/3, houve uma queda de apenas 18,84 dólares na semana, mas uma subida de 1.364 dólares. E isso foi sendo feito para todas as semanas. Posteriormente, eu vou usar aqui um conceito que a gente usa na estatística chamada de percentil, e o percentil é uma forma, então, de nós dividirmos os conjuntos de dados em partes iguais.
Então imagine que você vai dividir os seus dados aí em 100 partes iguais, e aqui tem até um exemplo aí na tela, né? Se você calcular, por exemplo, o percentil de número 50, o percentil vai de 1 até ali 100, então se você calcular o percentil de número 50, o 50º percentil, você vai estar encontrando, né? Vamos supor que se eu estivesse olhando para as alturas de alunos, a altura que divide o seu conjunto de dados na metade. Então, aquele valor ali, dali para baixo, metade dos alunos tem uma altura menor do que aquele valor, e dali para cima, os alunos, 50% dos alunos têm um valor maior. Se você calcular, por exemplo, o 25º percentil, você vai encontrar o que? A altura que separa os alunos, de modo que 25% deles estejam mais baixos do que aquele valor, né? Então, vamos supor que eu encontrasse que uma altura fosse, sei lá, 1,60. Então, significa que 25% dos alunos têm uma altura menor do que esse 1,60 e 75% teriam um valor maior que esse 1,80, 1,60. Então, os percentis eles são úteis aí na estatística para entender como os dados estão distribuídos e onde um valor específico se encaixa em relação a outros valores. No nosso caso, eles vão ajudar, por exemplo, a gente encontrar um valor valor, no caso nosso aqui, do Bitcoin, de subida, onde todas as outras subidas tenham sido menores que esses valores. E com isso, a gente vai conseguir, então, definir os nossos ranges, tanto o range máximo quanto o range mínimo. Então, aqui eu calculei para o Bitcoin esses valores, esses percentis. Aqui, então, talvez se não ficou tão claro para você a ideia de percentil, acho que aqui vai ficar mais fácil de entender. Vou pegar aqui um exemplo, ó, do 70% na queda semanal. Então, o percentil de 70% aqui, que é de 1.126 dólares e 76 cents, indica que 70% dos valores ou das quedas que ocorreram nesse período de um ano estão abaixo desse valor. Ou seja, esse valor aqui ele consegue englobar 70% dos valores possíveis de queda que o Bitcoin teve. Então, se você pegar aí todas as quedas do Bitcoin, 70% delas foram menores que esses valores. E a mesma ideia aqui para a subida. Então, com relação à subida, pegando também aqui os 70%, o percentil de subida semanal foi de 1.141 dólares e 4 cents. Então, significa que 70% das subidas foram menores do que este valor. Então, com isso aqui, a gente consegue escolher faixas de segurança para estabelecermos os nossos ranges. Como que isso aconteceria? Bom, é o seguinte. Então, com esse preço atual que a gente tem aqui e com a margem de segurança que a gente quer trabalhar, né? Então, no caso aqui, eu vou escolher os 90%, eu vou usar esses valores de percentis para calcular um range. Então, eu estou supondo aqui que 90%, estou supondo não, na verdade, né, um dado estatístico, 90% das quedas do Bitcoin durante uma semana foram menores do que 1.645 dólares, assim como 90% das subidas foram menores do que 2.402 dólares. Então, o que eu vou fazer? Vamos supor que eu vou considerar aqui o preço atual, mas aqui o ideal é que fosse o preço de abertura semanal, mas eu estou considerando aqui o preço atual. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero manter esses 90% de chance de que, quando eu montar uma pool, os valores fiquem dentro desse range, o que eu vou fazer? Qual vai ser o meu limite máximo? Vai ser o preço do Bitcoin, da abertura semanal, mais o percentil de subida, 90%. Assim como o valor mínimo vai ser este preço aqui, menos o percentil de 90% de queda. Então, a minha ideia é que nenhuma queda, ou que tem 90% de chance do que acontecer nessa semana ser uma queda menor ou uma subida menor do que essas que eu escolhi. Então, com isso, eu garanto que o preço estaria dentro desse range. Então, como é que ficaria nossos ranges aqui? Então, a gente teria aqui o preço atual, mais os 2.402, que é o percentil de 90%, né, aqui com centavos, deu 28.881. E o valor mínimo do meu range seria aqui os 26.478 menos os 1.645, que são esse percentil que eu mostrei para vocês no slide anterior. Então,
seria 24.833. Então, minha ideia é que o preço do Bitcoin nesta semana ficasse entre esses dois valores aí, com a segurança aí de 90% ou uma expectativa de 90%. Claro que não é garantido, sabe que o preço pode se comportar de maneira diferente, mas dentro desse ano foi assim que ele se comportou e a gente espera ali que ele continue se comportando dessa forma. Então a gente joga com estatística ao nosso favor. Então quando você for montar um pool, em vez de colocar valores aleatórios, se você conseguir fazer uma análise histórica de preço, você tem maiores chances de conseguir um bom resultado ou pelo menos de garantir que os preços fiquem dentro ali daquela faixa que você escolheu. Obviamente que até pensando numa lucratividade maior, você pode trabalhar com percentis menores, né? Então, por exemplo, 60%, de toda forma a probabilidade está do seu lado, né? A chance é maior dele ficar nessa faixa do que de sair, mas você vai ter valores ou muito menores aqui do que o percentil 90, e aí você vai conseguir estreitar sua faixa, ter uma certa margem de segurança e, de alguma forma, ampliar o seu lucro, porque a gente sabe que nas pools de liquidez, quanto mais estreito for o range, maior é o nosso lucro. Então é assim que a gente pode trabalhar e usar a estatística ao nosso favor na hora de montar as pools.